Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos observar essa questão do vestibular da FUVEST, uma questão um pouquinho complicada que diz o seguinte: à medida que a parcela de ar se eleva na atmosfera, nos limites da troposfera, a temperatura do ar decai em razão de 1 grau Celsius a cada 100 metros, quando é considerado a razão adiabática seca, RAS, ou a 0,6 graus a cada 100 metros, quando a gente utiliza a razão adiabática úmida ou RAU, tudo bem? E aqui a gente tem um esquema, um desenho para a gente. Considerando os conceitos e a ilustração, é correto afirmar que as temperaturas do ar em graus Celsius de T1 e T2, esses pontos que aparecem aí, são respectivamente, e aí a gente vai ter 5 alternativas para serem observadas. Essa questão tem como gabarito a alternativa C, que vai falar em 12 graus Celsius e 26 graus Celsius. Agora, para a gente entender como que a gente chega nesses números, é fundamental observar muito bem essa informação aqui do box. Olha só, utilize RAS ou RAU de acordo com a presença ou não de ar saturado, ou seja, o elemento aqui que vai definir se a gente usa RAS ou RAU é ar saturado e não ar úmido ou ar seco necessariamente, tudo bem? Então, esse aspecto aqui acaba servindo quase como uma pegadinha que torna a questão bem mais complexa. Então, olha só, vamos definir quais são os pontos das vertentes dos quais a gente vai usar RAS ou RAU. Primeiramente, a gente vai usar RAS quando o ar não for saturado, e a gente vai usar RAU quando for ar saturado. Então, olha só, de 200 a 400 metros de altura, a gente tem ar quente e úmido. Mas olha só a pegadinha, esse ar não está saturado. Ele tem umidade, mas não está saturado. Ele começa a ficar saturado a partir de 400 metros, quando a gente tem a formação de nuvens. Tudo bem? Então, de 200 a 400 metros, a gente tem ar úmido, mas não saturado. Portanto, a gente vai usar o RAS. E olha só, de 400 metros até 1.400 metros, até o topo aqui desse morro, a gente tem toda a vertente a Barlavento e basicamente aí o ar é úmido e está saturado, com formação de nuvens e chuva orográfica. As nuvens não aparecem ao longo de todo o Barlavento, mas elas existem, tudo bem? Então aqui o ar está realmente saturado, tem muita chuva orográfica e aqui a gente vai usar o RAU. E agora a gente tem a vertente a sotavento. A sotavento, o ar está seco e não está saturado. Então, aqui a gente vai usar o RAS. Tudo bem? Então, era fundamental definir quais são os locais onde a gente vai usar RAS ou RAU antes de começar as contas. Agora a gente faz as contas, talvez fique um pouco confuso, mas olha só. De 200 metros a 400 metros, a gente tem uma diferença de 200 metros em RAS. Tudo bem? Então aí a gente tem 2 graus Celsius de diferença e a gente subtrai 20 graus Celsius menos 2 graus Celsius. A gente vai obter 18 graus Celsius aqui a 400 metros. Tudo bem? E de 400 metros até T1, 1.400 metros, a gente tem 1.000 metros de diferença. Só que olha só, isso aqui vai ser em RAU, tudo bem? Então aqui a gente vai ter uma variação de 6 graus Celsius. Então o que a gente tem que fazer aqui é pegar esses 18 graus e subtrair 6 graus Celsius. E a temperatura de T1 vai ser 12 graus Celsius, tudo bem? E olha só, de T1 até T2, a gente tem uma diferença em termos de altitude de 1.400 metros em RAS. Tudo bem? Então, a cada 100 metros muda 1 grau Celsius. Portanto, a variação de temperatura vai ser de 14 graus. Então, a gente pega o T1, que está a 12 graus, mais frio lá em cima, e adiciona 14 graus Celsius. E aí, a gente vai obter 26 graus Celsius em T2. Tudo bem? Por isso que o item C é o nosso gabarito, 12 graus Celsius e 26 graus Celsius. Então era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!